No primeiro século da era cristã, Roma era a única superpotência europeia. Enquanto expandiam o império, os romanos também olhavam para dentro e usavam seus conhecimentos técnicos para melhorar a qualidade de vida na capital. De todos os feitos da engenharia romana, nenhum alterou tanto a vida diária como a água corrente. O sistema de distribuição de água de Roma foi um grande salto em relação ao que aconteceu antes. Na capital, 11 linhas de aquedutos levavam água para os cidadãos, transportando ao todo 800 milhões de litros por dia, a partir de fontes nas montanhas a quilômetros de distância. O que os aquedutos fizeram foi revolucionar o cotidiano do cidadão romano. Não só dos jardins e vilas dos mais ricos ou palácios do imperador, mas do cidadão comum. Havia muita água disponível na cidade de Roma, e isso sustentava uma grande população. Os aquedutos promoveram o crescimento de uma nova cultura urbana. Com o fornecimento constante de água, quase 1 milhão de pessoas viviam com limpeza e conforto na capital. A água dos aquedutos retirava os dejetos humanos e mantinha a cidade limpa. Por isso os romanos se consideravam superiores, eram mais limpos do que os outros. Nenhum império sozinho pode levar o crédito pelo sucesso dos aquedutos. Eles foram construídos ao longo de vários séculos. Mas foi o imperador Cláudio, um homem desfigurado que sofria de gagueira, que teve o maior impacto no abastecimento de água de Roma. Antes de subir ao poder, Cláudio era motivo de riso. Considerado inválido, ele era até escondido do povo. Cláudio tinha problemas de gagueira, ele mancava um pouco, ele escutava pouco. Então as pessoas não sabiam o que fazer com ele. Apesar das deficiências, Cláudio foi inteligente o bastante para tomar o poder quando teve a oportunidade. No ano de 41, a maior parte da família real foi assassinada para vingar o reinado sangrento do sobrinho de Cláudio, Calígula. Cláudio foi poupado quando o encontraram escondido atrás de uma cortina. Com a vida em risco, ele conseguiu subornar os guardas pretorianos para que o proclamassem imperador. Esse ato iria mudar o rumo da história romana. Quando ele se tornou imperador, governou de forma, pelo menos para os nossos padrões, bem. Certamente não era um homem burro. Durante o reinado de Cláudio, o império progrediu de várias formas. Na fronteira, suas legiões conquistaram a Bretanha, algo que nem Júlio César tinha conseguido fazer. Em Roma, ele construiu 2 grandes aquedutos, o Aqua Cláudia e o Anio Novus, que aumentaram muito o fluxo de água na cidade. Aquedutos não são tão complicados na teoria. A água busca o ponto mais baixo e então é levada com uma queda de um ponto a outro. Então é algo simples, todo mundo devia saber. Mas na prática, criar um aqueduto é outra coisa. Os aquedutos foram planejados para chegar à cidade em ângulo gradualmente descendente ou gradiente. Esse gradiente era de apenas alguns centímetros a cada 30 metros. A queda do aqueduto tinha que ser calculada de longas distâncias, 30, 50 ou mesmo 60 quilômetros da fonte nas montanhas até as cidades. Tinha que ser consistente, não podia sair disso independente do terreno. Para manter o declive perfeito através das montanhas, os engenheiros cavavam túneis com um ângulo perfeito. Quando cruzavam vales, as tubulações eram elevadas em muros de pedras. Se os muros precisassem ter mais de 2 metros de altura,
Os romanos poupavam materiais de construção e ainda aumentavam a resistência usando um antigo conceito de engenharia, o arco. O arco revolucionou a arquitetura no mundo antigo ao permitir vãos maiores do que realmente era possível. Basicamente mudaram o conceito espacial da arquitetura romana. Os arcos eram feitos em torno de uma forma de madeira que mantinham as pedras firmes até a colocação de uma pedra central, que distribuía o peso por igual para cada lado do arco, permitindo que outras pedras fossem colocadas acima dela. Os arcos são melhores que paredes retas nas construções, de várias maneiras, tanto em eficiência como em resistência. Os arcos requerem menos material para serem construídos e são muito fortes para suportar tetos, arquidutos e qualquer coisa que colocar em cima. Uma coluna de arcos de 10 quilômetros levava o Aqua Claudia através de vales a caminho de Roma. Os aquedutos eram cobertos, mas claro, se tirasse a cobertura, poderia ver a água como um rio seguindo em direção à cidade. Ao chegar na cidade, cada aqueduto desembocava em 3 tanques de contenção. Um para as fontes públicas de água potável, o segundo para os banhos públicos e o terceiro reservado para o imperador e outros romanos ricos que podiam pagar pela própria água corrente. Um conceito avançado para a época. Basicamente toda a casa, no século I ou II, depois de Cristo, tinha água corrente. Isso é impressionante, pois em toda a Idade Média isso não aconteceu.